Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no negócio e na sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro e sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, senhoras e senhores. Muito bom, senhor Eric. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vai ser bem importante, vai descortinar, vai trazer uma clareza muito grande e de algo que, pra mim, você é um especialista na área porque faz isso com maestria. Dizem, é? A arte de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. É muito comum que as pessoas às vezes se dedicam muito para a vida profissional, acaba caindo na vida pessoal, ou às vezes, poxa, Bruno, eu vou cuidar da minha vida pessoal, às vezes vem uma certa culpa, e, poxa, e se eu não alcanço os resultados, como é que eu lido com isso, né? Eric, por que isso acontece, ou o que acontece na mente inconsciente do empreendedor, do líder ou do empresário para que isso aconteça dessa forma, ou ele perca esse equilíbrio? Cara, é muito fácil se perder nessa jornada. Assim, eu sinto uma certa compaixão, uma certa empatia por quem tá se perdendo para um extremo ou para o outro. Porque, na verdade, eu já quebrei dos dois lados, né? Eu já mandei mal na empresa, já mandei mal na família, e acho que é daí que sai um pouco do aprendizado que eu tive. Um pouco não, muito do aprendizado que eu tive nessa jornada sobre como equilibrar as duas coisas. Assim, primeiro que a coisa de equilíbrio perfeito é uma ilusão. Uhum. O que eu faço para conseguir não deixar nenhum lado dessas petecas aí caírem é começar a me guiar pelos meus sinais inconscientes. No fundo, a gente sabe quando a gente está meio que derrapando e em falta na empresa, quando a gente está derrapando em falta na família. Agora tem que ver o seguinte. Esse em falta é real mesmo ou é só culpa e ressentimento ou preocupação que eu começo a ter? Há uma diferença entre essas duas coisas. Por que eu digo isso? Porque às vezes o empresário ele acha que ele está em falta, mas as coisas estão funcionando bem. E às vezes ele começou a ter vírus e bug mental, emocional, lá no inconsciente dele, de que as coisas só vão funcionar bem se ele estiver presente. Tipo aquela crença que a pessoa tem de que o gado só engorda no olho do dono. Cara, se o gado só engorda ao olho do dono, você tem um problema, cara. Você então quer dizer que é o único bambambam, a única feroz que faz a sua empresa funcionar. Você tem um problema. Você construiu não um negócio, você é o negócio ou você trabalha como um funcionário para o seu próprio negócio. Ou seja, você deve ter construído esse negócio para ser livre, para ter uma vida melhor, para poder curtir, para poder ter um pouquinho mais de liberdade. E cadê a tua liberdade que ficou ainda pior do que quando você não tinha esse negócio? Não pode nem se mandar embora, né? Pior ainda, não tem nem verba rescisória. Se lascou, vai cobrar quem? Então, percebe, algumas pessoas elas começam muito bem intencionadas, mas elas começam a cair nas próprias armadilhas que a mente delas criam. Se você está muito influente no seu negócio, se você é a maior engrenagem de todo esse mecanismo, que é a sua empresa, o seu negócio funcionar, então você também é o maior motivo pelo qual essa máquina emperra. Quanto mais você acaba tendo que os processos passem por você, eu tenho que dar uma olhada senão não fica bom, eu faço questão de olhar cada etapa do processo. Cara, você está marcando uma sentença de prisão para você mesmo. Se você decidiu criar um castelo gigantesco, se trancou na torre do castelo, fechou e jogou a chave da porta pela janela. Você está travando o teu próprio crescimento, tua própria liberdade. Não faz sentido, né? Eu vejo gente que montou um negócio, por exemplo, para ter mais liberdade. Aí essa pessoa não tira férias há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Fala, cara, tá errado isso aí, cara. Tá errado. Você montou um negócio para ter uma qualidade de vida pior ainda? Cara, mas isso é um jeito de ganhar uma vida. Isso não é o jeito de perder a vida. Não faz sentido, entendeu? Então, para mim, se eu só coloco todos os ovos dentro de uma mesma cesta, todo o meu futuro e toda a minha referência de sucesso em um único indicador, que é o quanto de sucesso financeiro eu estou tendo, ou quanto a minha empresa está crescendo, eu estou lascado, porque eu estou com todos os ovos na mesma cesta. Se essa empresa tiver uma crise, se essa empresa for mal, a minha vida inteira vai à ruína. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Fácil, ela vai ter sucesso numa área e fracasso nas outras. Cara, para mim, não faz sentido. Se para alguém faz sentido, é só questão de tempo para você descobrir mais cedo ou mais tarde que não vai fazer sentido para você mais para frente esse negócio. E qualquer área, tá? Tem gente que deposita todo o sucesso na aparência física. Cara, aí o dia que essa aparência física cai... E um dia cai. E um dia cai, inevitavelmente, né? A natureza é muito precisa nisso. A pessoa fica ali numa perturbação, não se aceitando em quem ela está se tornando. Cara, você pode reverter processos de envelhecimento, pode se exercitar, pode cuidar de procedimentos estéticos, pode fazer um monte de coisa. Mas, cara, inevitavelmente tem um ponto da vida que um número maior de células morre do que tem capacidade de repor essas células.
Inevitavelmente, vai acontecer com todos nós. Vai chegar uma hora que essa máquina vai tendendo a travar. Só que se eu coloquei toda a minha expectativa na minha beleza física e tudo mais, eu não tenho mais outra referência de sucesso na minha vida a não ser essa. Se eu coloco todo o sucesso da minha vida em cuidar dos meus filhos e eu anulo a minha carreira, anulo o meu negócio, anulo tudo isso para colocar todos os ovos da minha cesta de sucesso e felicidade em cuidar dos meus filhos, o dia que meus filhos alcançam a maioridade, vão embora de casa, se bem que hoje em dia demora bastante para isso acontecer. É demorado menos, né? Pode acontecer com 30 anos, né? Mas enfim. O dia que meus filhos fazem lá 18 anos, 17 anos, 20 anos, sei lá, e vão embora de casa, acabou meu sucesso e felicidade. Ou seja, eu tinha colocado o meu arranha-céu de uma vida feliz, de uma vida com sentido de verdade, em uma única área da minha vida. Cara, isso é você alicerçar todo o teu futuro em um único lugar. Se esse lugar tiver um chacoalhão, mais cedo ou mais tarde vai ter um chacoalhão. Se for a empresa, vai ter um chacoalhão. Se for a beleza, vai ter um chacoalhão. Se for a criação dos filhos, vai ter um chacoalhão. Em algum momento, aquela área que você depositou toda a expectativa vai ter um chacoalhão. No dia que isso acontecer, é como se tivesse ruído todo o seu prédio de felicidade, propósito, autorrealização e tudo mais. Eu não quero chegar no final da minha vida e falar, cara, eu venci na empresa, mas eu fracassei na família. Eu venci na empresa, mas eu fracassei no casamento. Eu venci na empresa, mas eu fracassei na minha saúde física. Cara, porque vai ter um momento que eu vou vencer na empresa, vai ter um momento que a empresa vai chacoalhar. E aí, quando a empresa chacoalha, eu me seguro um pouquinho na minha família. Vai ter um momento que a minha família, o meu casamento, vai chacoalhar, é normal. É isso aí pra todo mundo. Na hora que chacoalha o casamento, eu me seguro na família, eu me seguro na empresa, eu me seguro em alguma coisa. Então, até que aquela outra área eu cuide melhor, e aí eu consiga retomar o equilíbrio. Então, pra mim, assim, viver em perfeito equilíbrio é uma ilusão. Agora, eu senti o meu inconsciente me mostrando para que lado eu tenho que ir tateando, para conseguir ir equilibrando pouco a pouco, para eu não parar com nenhuma área da minha vida, mas conseguir evoluir com todas elas, e eu ter pilares de felicidade, de realização em todas as áreas da minha vida, eu vou sentindo isso, o inconsciente traz essa sensação. Vamos dar um exemplo. 1 semana e meia atrás, eu tinha um compromisso que eu tinha que cumprir na minha agenda e tal, aí eu renegociei com a pessoa, falei, cara, podemos passar esse compromisso só um pouquinho mais para frente, assim, coisa de dias. Aí a pessoa perguntou, cara, por quê? Pra mim não tem problema. Mas só a curiosidade, Eric, o que aconteceu aí? Tá com algum desafio de logística? Eu falei, não, pior que não, cara. Eu tô com um desafio de que eu tô precisando ficar um pouquinho mais com os meus filhos e com a minha esposa em casa. Cara, tem gente que olha nessa hora, acha que eu sou um ET. Por quê? O que a maior parte das pessoas fariam? Inventariam uma desculpa esfarrapada. Ah, é que eu tenho que fazer tal coisa. É que surgiu um imprevisto e tal. Não, cara, é a real, é a verdade. Velho, podemos remanejar? Eu já fiz isso com todos vocês. Velho, podemos remanejar a conferência que a gente tinha agora? Eu evito ficar fazendo. Geralmente eu honro muito com a minha palavra e com os meus compromissos. Mas se o meu inconsciente dá um grito e fala, Eric, você tá perdendo a mão com a sua família. Esses dias eu... Ô, Natan, podemos remanejar uma conferência que ia ser hoje? Cara, por qual motivo? Cara, é que eu tô precisando ficar com a minha filha. Uma horinha que eu não tive... Cara, as últimas 2 semanas eu não consegui ter 1 hora de tempo de qualidade. Eu lá com a minha filhota, abraçado, assistindo um desenhinho, ou brincando. Eu não consegui sentar no tapete de casa para brincar com ela. Ou eu não consegui buscar minha filha no colégio. E eu gosto de buscar minha filha no colégio. Lógico, eu não preciso buscar o tempo todo sempre. Tem uma rede de apoio, tem uma gente que faz isso, etc e tal. Mas se eu passei 2 semanas sem buscar minha filha no colégio, o meu inconsciente dá um alerta. Ele manda um sinal, Eric, tá perdendo ponto de contato com a tua filha, meu velho. Depois, lá na frente, não adianta reclamar se essa filha não reconhece você como pai e não admira e não tem carinho e afeto e é uma relação mais fria e mais distante. Antes que dê um problema lá na frente, eu já vou me guiando. A hora que acende a luz amarela, eu já tô atento. Não precisa acender a luz vermelha ou eu botar a perder, entendeu? Então, eu vou sentindo isso para ir balizando onde tá faltando, vou ajustando, para viver com tudo. Para mim não faz sentido. Se eu vencer no trabalho e sacrificar minha família, pra mim é caro demais esse negócio. Cara, muito bom. E segredo de bastidores agora pra gente utilizar aqui, né? Que eu acho que faz todo sentido e liberado pra trazer o que você me trouxe daquela vez. Já aconteceu, né? Eu lembro disso, desse episódio. E eu, caramba, fechamos uma conferência e tal. E disse, cara, que coisa, tinha um negócio aqui. E a nossa equipe opera muito em intensidade. É natural, né? A gente busca isso o tempo todo. A gente percebe que o nível de empreendedorismo dentro do nosso time, ele é altíssimo, né? Então a gente opera nesse nível de intensidade. E eu muito buscando e tal. Fechei uma conferência junto contigo. E fiquei meio emputecido.
emputecido com o Eric. Por qual motivo? Entre aspas, o que eu né? fiz ou o que eu falei? Porque era algo que eu queria muito, né? Um resultado maior e tudo mais. E naquele contexto lá, você disse, Bruno, nesse resultado financeiro? Você era um resultado comercial nosso. Comercial nosso. Eu tenho essa ambição também bem grande, né? E aí você trouxe lá. Disse, Bruno, às vezes, dependendo do contexto, é legal a gente trabalhar um pouco de paciência, porque também faz parte do jogo. Você trouxe isso, eu terminei e fechei a conferência meio emputecidão, assim, sabe? O Eric é um lento. Bloqueadinho. E assim, eu peguei e verbalizei com a minha esposa na hora, né? Assim, olha, amor, olha isso. E eu sei que eu e você temos essa maturidade pra poder trocar isso tranquilamente, né? Ela olhou, e o olhar da minha esposa ele é fantástico, porque ele fala tudo e não diz nada, né? Assim, não é o Eric, né? Quando ela me olhou, eu tinha entendido. Porque eu tava nessa intensidade, voraz e buscar. E a tua atitude, talvez, e é aquilo que eu falo para algumas pessoas, eles não entendem, quando você entrega um presente pra nossa equipe, enfim, para todas as pessoas ao teu redor, mas que tinha um aprendizado. E esse caraca, ele me deu um presente e eu não percebi. E aí, com o olhar dela, eu somei tudo aquilo e fui aproveitar um pouquinho também. Poxa, eu tinha esse espaço de tempo. E naquela hora, vamos ser sinceros, naquela hora eu sabia que eu não podia fazer muita coisa. É lógico. É simples, cara. Quantos casamentos você já perdeu? Ainda nenhum, né? E que mantém assim. Eu já sacrifiquei 2. Se eu não aprendesse depois de 2, caceta, né? Quantas vezes você teve que conviver longe dos teus filhos? Tem algum filho seu que você tem que conviver longe? Não tem nenhum, você convive com os 4 embaixo do teu... E o homem é bom de fazer filho. Eita, casalzinho. Eita, feroz. Casal fértil. Esse é feroz de verdade. Você convive com os 4 filhos teus embaixo do teu teto. Eu já tive o desprivilégio de não conseguir conviver todos os dias com um dos meus filhos. Ou seja, eu tive que percorrer uma cruz de aprendizado que eu quero evitar para os outros. Faz parte do caminho, faz parte da minha biografia, eu honro minha biografia, eu olho para ela e entendo os meus acertos e os meus erros e o que me trouxeram até aqui. E aprendi porque se é para ter um ônus, que eu traga o bônus do aprendizado para eu não me atrapalhar mais na frente. Que o sacrifício de um segundo casamento me faça acertar nesse outro casamento. Então qual que é a lógica? Quando eu vejo, por semelhança, que no meu banco de dados, no meu inconsciente, eu estou indo mais ou menos na direção de um caminho que eu já conheço, me acende uma lâmpada amarela no meu inconsciente. Fala, opa, desacelerar um pouco. A gente não opera de boa. A gente opera no ritmo intenso. O Instituto opera no ritmo intenso, etc. e tal. Talvez seja um dia, né? Aí eu tô lá trabalhando todo dia sem parar o tempo todo. E na verdade, para mim, meio que todo dia tem um pouco de usufruir de trabalhar. Mas às vezes eu tô lá e falo, cara, hoje vamos dar uma relaxada um pouquinho mais. Acho que uma vez eu até falei pra você, cara, pega esse domingo, vai curtir com a tua família, velho. Pega a tua família, vai pra praia, velho. Vai curtir um pouquinho mais. Por quê? Porque eu sei quando a gente tá indo pra um caminho que eu já conheço. Eu já percorri, você ainda não percorreu. Então, quando a gente percorre um caminho, tem que ter algum bônus, porque é programa mental no nosso inconsciente. É um feedback. É recompensa também. É recompensa. Né? E tem que saber, e tem que ser autossustentável, entende? Porque também, se eu tô indo pra um caminho que ele tá detonando a minha saúde, ele vai me travar, cara. Por mais que eu queira conscientemente resultado para ontem, a minha saúde vai me travar, eu vou começar a ficar meio doente. Por quê? O que é a doença? Às vezes é o inconsciente metendo o pé no freio, puxando o freio de mão, falando, se você não consegue desacelerar, eu te desacelero. Aí o consciente, que é a formiguinha ambiciosa, que quer fazer as coisas para ontem, e o inconsciente falando, amigão, eu não vou deixar você perder esse casamento, eu não vou deixar você destruir tua família, então vai ser o seguinte, vamos puxar um pouquinho o freio de mão. E assim, tem hora que um dia off não vai mudar muita coisa. Se o sucesso vai vir em um mês, se o sucesso vai vir em 1 mês e 2 dias, se o sucesso vai vir em 2 meses, cara, antigamente o sucesso pra mim tinha que ser pra ontem. Cara, pra mim só tem que ser o sucesso. O quanto antes, melhor, desde que seja sustentável e sólido. Porque eu já vi muita gente que é o voo da galinha. Manja o voo da galinha? Tem muita gente que é assim, ó, vamos dominar o mundo, vamos lá, é pra ontem, o quanto antes. Aí faz o voo da galinha. Vuft, decola antes da hora, antes da força, antes da solidez, decola sozinho. Aí decola, 10 metros depois, ploft no chão. Por quê? Porque não decolou sobre bases sólidas e sustentáveis. Cara, eu não tenho pretensão de ser o cara mais rápido de chegar num sucesso XPTO. Eu tenho a pretensão de ser o cara mais sólido a chegar naquele lugar. Eu não entro em nenhum negócio como garimpeiro buscando explorar e arrancar o que eu posso arrancar a curto prazo, pegar minhas coisas, entrar num trem, viajar e sumir, desaparecer no mapa. Não. Eu entro num negócio para construir um arranha-céu. Um arranha-céu ele não é erguido em cima de fundação que chacoalha.
Um arranha-céu você demora metade do tempo da obra só na fundação, cara. Essa fundação tá sólida. Um arranha-céu quase que tem o mesmo tanto para baixo da terra que ele tem para cima da terra. Vamos perfurar esse negócio, vamos colocar uma estrutura sólida, vamos gastar uma grana aqui na fundação. Por quê? Porque é a força dessa fundação que vai me dizer se essa edificação vai aguentar 10 andares, 20 andares, 50 andares. O vento que o mundo vai mandar, né? Exatamente. Assim, eu não tô, quase nada na minha vida, eu tô programado para fazer um negócio raso a curto prazo. Cara, quase nada, quase nada. Você pegar a minha história, praticamente todos os projetos da minha vida são de longo prazo. E eu nunca entro só para ser o mais rápido. Geralmente eu entro para ser rápido, o mais rápido possível, desde que seja sólido e sustentável. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Lá atrás, quando eu dei as minhas derrapadas na minha velocidade, eu me perdi ao longo do caminho. Então, assim, teve um ajuste no meu inconsciente para eu poder chegar nessa programação. Hoje em dia, eu aceito um pouco mais de flexibilidade. Hoje em dia, eu treinei um pouco mais da minha paciência. E da onde que eu treinei a minha paciência? Porque, cara, quando eu tive a minha separação, por exemplo, eu fiquei tanto tempo fora do jogo que o rápido virou lento. Manja aquela metáfora da lebre e da tartaruga? Eu era lebre. Saí correndo que nem louco, vamos construir, ambicioso, é pra ontem, é resultado, é quanto de crescimento eu tô tendo. Rá. Aí eu capotei com as 4 rodinhas viradas pra cima. A lebre ainda foi dormir, eu tava descansado, eu tava capotado mesmo. Perdi o casamento, rompimento na família, me chacoalhou as minhas bases emocionais, precisei de muita ferramenta, precisei de muita programação neurolinguística, precisei de muita técnica para lidar comigo mesmo. E eu fiquei um tempo fora do jogo. Quanto me custou esse tempo fora do jogo? Quanto me custou a minha ruptura emocional? Quanto me custou minha tristeza? Quanto me custou meu desânimo? Quanto me custou minha frustração pessoal? Custou muito mais caro, muitos milhões que eu não sei nem te estimar quanto foram. O bom é que agora que eu já paguei o preço, eu consigo ajudar outros para que não paguem o mesmo preço que eu paguei. Acho que o papel de um mentor e de um treinador, de um professor, de alguém que mostra algum caminho, quando o cara vem e me mostra um caminho muito certinho, tipo, eu sou bambambam, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu falo, esse aí tá cheio das máscaras ainda. Para mim, o papel de um mentor, de um treinador bom é quando ele consegue servir ao outro com os acertos dele, top, mas ele consegue servir ao outro com as derrapadas onde ele se machucou e ele obteve feedback. O que seria classificado pelo mundo, na terminologia mais comum, de erro. Quando o treinador está despudorado para falar sobre os erros dele, aí ele é bom. Eu hoje não tenho nenhum problema para falar, cara, eu já errei, eu já menti, eu já traí, eu já machuquei muita gente, eu já fiz muita cagada nesse mundo. Quando eu vou lá e mostro, falo, cara, ó, aprenda com os meus acertos, mas, cara, aprende com as minhas cagadas também, porque elas vão te economizar muito tempo, muita dor, muita energia, muito dinheiro. Cuidado, porque isso aqui eu já sei mais ou menos por onde leva. Sei onde vai dar, né? Eu já sei onde vai dar, por experiência minha ou experiência que eu observei dos outros, porque como eu estou treinando muita gente, eu já tenho um banco de dados também que não é só meu. Então, quando eu consigo oferecer isso para as pessoas, eu consigo acelerar o caminho delas. Eu não confio, cara. Eu não confio em mentor muito certinho. Vira e mexe, se eu vou contratar alguém para uma posição mais próxima a mim, eu faço uma pergunta. Eu gosto de fazer uma pergunta para a pessoa. Falo assim, cara, tem alguma coisa aí na tua história de vida, aí, no teu inconsciente, que seria uma tragédia se fosse revelada para o mundo? Assim, te desmoralizaria? Alguma coisa da tua história que você olharia e fala, cara, eu teria vergonha se as pessoas soubessem desse meu equívoco, dessa cagada que eu fiz. Tem alguma coisa assim? Se a perguntinha suave. Suave, suave, boa, bem tranquilo. Bem deliciosamente perturbadora. Como é que eu reajo a isso agora? Aí eu já preencho a pessoa ali. Não tem essa perguntinha água com açúcar, Zé Ruela aí de qual animal você seria? Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Eu quero saber, tem merda aí do teu lado? Tem ziquezira? Tem sombra pra caceta do teu lado? Se a pessoa fica muito, não, eu sou uma pessoa muito correta, hoje eu aprendi, não sei o que lá. Larga a mão de mentir, irmão. A minha história é o livro aberto, eu ajo com total transparência. Muito obrigado, muito obrigado. Tirando essa mentira que você acabou de contar, você deve ter contado várias outras ao longo da tua jornada e tá varrendo para baixo do tapete. Eu não posso confiar em alguém certo demais. Eu não posso confiar em alguém perfeito demais, cara. Teve uma vez. Posso contar um caos? Posso contar um caos? Você começa a contar a cara dele. Teve uma vez, cara, todo exagero esconde uma falta, muitas vezes, né? Muitas vezes não. É uma parada, batata, né? Teve uma vez que eu tava trabalhando com um rapaz e ele tinha uma necessidade. Assim,
uma obsessão de se mostrar honesto e transparente. Aí o cara, ele pegava assim uma caneta e falava, ó, peguei essa caneta, hein? Eu já vou repor lá. Falei, cara, esse negócio custa R$2, cara, pode usar, tranquilo, de boa. Ó, isso aqui, ó, olha, veja assim, ó, tô agindo certinho, ó, conciliação de contas tá certinho. Eu falei, mas que obsessão de ser correto. E eu olhava e falei, cara, esse cara, ele deve fazer uns negócios muito bizarros. Ele deve fazer uns negócios assim, bizarro de assustar qualquer bom ser humano. Aí eu brinquei com outra pessoa próxima e falei, ô, esconde a carteira aí, que esse sujeito tá honesto demais pro meu gosto. Aí a pessoa que trabalhava comigo na época não entendeu o que eu quis dizer. Cara, Eric, mas não pode ser uma pessoa só muito correta, muito íntegra? Cara, eu me considero um cara muito congruente, muito correto, muito íntegro, muito ético na maior parte do tempo. Mas eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, até do que eu ensino. Eu sei que ainda tem uma parte de mim que ainda é incongruente. Eu tô louco para achar essa próxima parte que eu vou achar ainda hoje ou amanhã. A hora que eu achar ainda hoje ou amanhã, algum lugar que ainda me falta melhorar, ainda me falta aplicar mais do que eu ensino, ainda me falta ensinar mais do que eu aplico, ainda tem uma parte que eu preciso ajustar. A hora que eu conseguir achar essa parte, eu já vou resolver, para eu buscar a próxima parte. Mas, cara, o tempo todo tem. O tempo todo. Se eu me engano achando que eu sou perfeitão, congruente, já estou incongruente. Porque eu já estou ignorando as minhas sombras, as minhas derrapadas. Já estou virando um negócio plástico, inorgânico, com um pseudo-perfeccionismo nojento que afasta as pessoas, cara. Cara, eu não gosto de aprender de gente perfeita. Se a pessoa fala, cara, eu dominei tudo sobre isso. Fala, cara, você é um mentiroso do caceta. Você também deve derrapar nisso. A questão é que quando desliga essas câmeras aqui, quando eu desço daquele palco, que o ser humano fora dali não seja tão distante do ser humano ali. Agora, dizer que não, eu saio daqui, eu vou aplicar 100%, cara, eu vou aplicar 90%, 95%, mas eu vou ter as minhas derrapadas, sabe? Isso é honesto, isso é verdadeiro, isso é orgânico e essa vulnerabilidade que nos aproxima e conecta. Eu não consigo aprender de gente perfeitinha, cara, porque pra mim já é mentirosa implicitamente. Cara, eu tô adorando essa parada, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que não parece com o tema, mas tem muito a ver com o tema. Que é uma coisa que você traz isso muito pra nós o tempo todo, né? Da equipe toda, enfim, até por congruência do que a gente fala, do que a gente faz. Que é lidar com luz e sombra, né, Eric? E todo empreendedor, todo líder, ele tem isso dentro dele. É uma parada meio que indomável. Ele sabe que tá lá. Ele tá ouvindo a gente agora e ele sabe do que a gente tá falando. Que tem uma sombra, que tem uma força, que tem um poder muito grande. E você é um cara que é bem mestre em acionar esse botão aí, né? Fala um pouco mais sobre isso, Eric. Eu sei que a gente já tá no tempo de final e tal, mas eu sei que é um tema que ele vai outro podcast. Mas fala sobre esse cara indomável que as pessoas carregam, porque tá muito conectado com isso que você trouxe. Cara, pra toda sombra, pra toda luz tem uma sombra de igual tamanho. E pra toda sombra pode-se nascer uma luz de igual tamanho. Vou dar um exemplo muito prático sobre isso. Por exemplo, eu sempre tive uma grande raiva dentro de mim. Uma grande agressividade dentro de mim, que hoje eu entendo que eu muito modelei do meu pai. Meu pai sempre foi um cara com muita energia, e uma energia que muito tempo ele usava, e eu também usava, por modelagem inconsciente, de uma forma muito destrutiva. Então eu sei que eu chateei muita gente por essa raiva. Hoje eu uso essa raiva como uma indignação de olhar para o mundo e falar, cara, tem algo errado com esse jeito que as pessoas vivem. Não é possível que a vida seja essa mediocridade violenta para essas pessoas. Cara, tem que ter algo mais do que isso. Então hoje eu uso essa raiva na forma de uma indignação que me faz melhorar o mundo. Só que de verdade, é raiva do mesmo jeito, amigo. Eu continuo tendo uma indignação, um negócio aqui dentro de mim, que eu não posso aceitar as coisas como elas são. Eu não posso aceitar que a vida vai ser sendo do mesmo jeito, que vai ser menos do que poderia ser. Então, o que me move ainda é essa raiva. A única diferença é que hoje ela está canalizada para usar melhor. Então, seria uma tragédia se eu virasse um sujeito de boa, tranquilão, sossegado. Eu tenho a minha paz de espírito, eu tenho a minha tranquilidade, eu não sou tão perturbado assim. Mas tem hora que eu tenho que ter isso. Só que o que as pessoas começam a fazer? Elas querem anular a sombra delas. É porque é feio. Porque é feio, porque é inadequado, porque machucou uma outra pessoa. Falou, cara, minha raiva é péssima. Não, cara. A tua raiva, com um certo ajuste, ela vira garra, ela vira determinação, ela vira indignação com as coisas que estão desajustadas. Ela sai do desrespeito, ela sai da agressividade, ela sai do me machucar ou de machucar os outros e ela começa a virar um pouco mais de luz. Mas toda sombra pode virar uma luz de igual tamanho.
A pessoa que é muito medrosa, muito insegura. Cara, esse medo, essa insegurança pode virar prudência, inteligência, uma busca incessante por conhecimento, precisão. Pode virar um monte de coisa maravilhosa. Só que ou eu tô do lado sombra desse recurso, ou eu consigo transformar ele em luz. Aí a gente vai falar, papo romântico do cacete, Eric Sombra, luz e sombra. Cara, mas é verdade. É verdade. Eu só consigo fazer o que eu faço, de transformar a vida das pessoas, porque eu tenho essa sombra dentro de mim. Que virou luz em alguns contextos, mas ela ainda está aqui dentro de mim. Eu sei que se eu não vigiar ela, eu vou machucar muita gente ainda. Hoje eu já não machuco tanto, é raro isso acontecer, de desrespeitar, de ofender, chatear, é muito raro isso acontecer. Mas eu sei que o tempo todo ela está por perto. Eu sei que se eu distrair, se eu deixar essa ziquezira do meu inconsciente surgir de novo, eu detono de novo. Então hoje eu tenho muito cuidado com esse negócio, de conseguir manter essa energia, flertar com essa sombra, mas de forma que eu use ela para bons propósitos. Uma pessoa que tem muita tristeza, ela também tem uma sensibilidade, uma profundidade que pouca gente alcança. Eu também tive muito na minha adolescência, assim. Muita tristeza, a ponto de eu ser uma pessoa que pensava em suicídio. Uma pessoa que chegou a pensar em dois momentos críticos da vida, chegou a pensar em suicídio. E essa tristeza que me fez pensar em suicídio, ela ainda está em mim. Só que agora ela está lapidada, ela está melhorada. Eu não penso mais em suicídio. Hoje, muito pelo contrário. Eu amo viver a vida. Hoje eu encontro uma beleza fascinante na vida. Mas essa tristeza, esse vazio me faz olhar tudo com um nível de profundidade, de uma sensibilidade maior. Então eu não passo pela vida sem ir no profundo. Eu não consigo me conectar com alguém, não consigo viver uma jornada que seja rasa. Não, eu vou num nível de profundidade que se eu não souber usar, ele me machuca. Se eu souber usar, eu vou fazer uma reflexão hiper profunda. Eu vou alcançar nível de profundidade que várias pessoas não vão conseguir alcançar. Por quê? Porque tem muita sombra. Da mesma forma que tinha muita melancolia, muita falta de alguma coisa, tem muita busca por profundidade, para não ser uma vida em vão, para não ser uma vida rasa, prática demais. Então isso me faz dar significados profundos para as coisas. Então muita gente, elas ficam presas, muitas pessoas elas ficam presas no lado sombra da essência que elas carregam. Papo meio filosofal esse negócio, mas porra, é verdade pra caceta. A gente trabalha isso muito no final da trilogia Elos, né? Essa sombra e essa luz, ela tem um poder de cura. Ela tem um poder de destruição. Para mim, um dos grandes propósitos de um ser humano nessa terra é conseguir transmutar um pouco mais dessa sombra em luz. Não vou virar ser de luz, não tenho essa pretensão. Cara, eu tenho a pretensão de, a hora que eu partir dessa jornada aqui, sei lá, retornar lá para a morada, onde quer que ela esteja, a hora que eu partir dessa jornada aqui, eu quero sair tendo melhorado um pouquinho, neutralizado as dores da sombra e tendo intensificado um pouco mais a luz. Se eu fizer isso, eu já estou satisfeito, sabe? No meio da jornada está funcionando. Eu espero que eu não ponha tudo a perder até o final da jornada. Porque é um risco da sombra. Eric, então pra gente finalizar agora, até porque o nosso horário já tá no time preciso, como sempre, né? Preciso. Você que está me olhando agora nessa câmera aqui, você que está me ouvindo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você quiser alcançar resultados na sua vida pessoal e profissional, aprenda a lidar com essa sombra e com essa luz que existe dentro de você. Com certeza, sem dúvida nenhuma, isso vai te levar para um resultado muito melhor. Não sei se você vai dormir direito depois de todas essas programações que foram trazidas aqui. E para o próximo tema, a gente tem algo especial aguardando por você, que esse vai ser surpresa, Eric. É isso aí. Agora, só para fechar esse tema aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Enquanto você fica lutando contra a tua história de vida, enquanto você fica lutando contra os teus fracassos, varrendo para baixo do tapete, não aceitando quem você é, com a totalidade de quem você é, de uma forma ou de outra você nunca vai estar completo. Você está desonrando de uma forma ou de outra a sua própria biografia. Cara, eu creio verdadeiramente que todo ser humano ele vem para o mundo com algumas coisas a serem trabalhadas. É como se você estivesse fazendo parte de um grande programa de treinamento nessa jornada aqui, para ver se você finaliza esse treinamento /jogo aqui melhor do que como você começou. Enquanto você fica lutando contra você mesmo, contra o que o mundo te traz, contra os teus fantasmas do passado, cara, você está tentando evitar sua biografia. Se você teve aquelas falhas que você teve, se você teve os fracassos que você teve, machucou quem você machucou, se machucou daquelas formas, é porque isso é seu. Essa era a sua jornada, esse era o seu caminho que você teve que trilhar para gerar evolução, para ser quem você é hoje. Se não fosse aquelas dores do passado, você não seria quem você é hoje, com toda a sua potencialidade que você tem hoje. Se não fosse os teus acertos do passado, você não teria a possibilidade de ter novos acertos hoje. Às vezes a gente fica se comparando, né? A gente olha a vida do outro e fala, pô, mas eu errei, o outro teve uma vida melhor. Cara, o outro está no programa de treinamento dele, você está no seu programa de treinamento.
A sua evolução, a evolução do outro, a evolução do outro. Honre a sua biografia, porque aí você coloca uma base sólida que permite um arranha-céu de muitos e muitos e muitos andares. Enquanto você não assume quem você é, uma frase que a gente usa muito nos treinamentos, uma frase que eu li uma época, que eu era adolescente, de um filósofo alemão, perturbador. Esse sim era perturbador. Enquanto você não assume quem você é, não vive a sua verdade, com todos os seus acertos e erros, você não se torna quem você é. E não se tornar quem você é uma coisa inautêntica, que não vai ter sucesso no trabalho, em casa, na família, não vai viver uma verdade. Então vou deixar uma frase só para fechar. Frase de um homem chamado Friedrich Nietzsche, perturbador, um bigodudo perturbador, que escreveu o seguinte uma vez: torna-te quem tu és. Dorme com essa daí e depois a gente resolve. É assim que a gente vai terminar. Vai lá, mata aí, Natan. Recados, Natan. Não tem nem como dar recado depois Torna-te disso. quem tu és, rapaziada. E assim a gente termina mais um episódio do podcast O Inconsciente com verdades ainda mais deliciosamente perturbadoras. Difícil de engolir. O que eles têm que fazer? Tem que curtir, se inscrever e deixar um comentário pra dizer se gostou ou não gostou. Simples assim, Eles rápido. já se perderam nessa já se loucurada. perderam nessa A galera A gente boa, se vê no a galera próximo. gente A gente se vê no próximo. Até a Tchau. próxima. Até a próxima.